É, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e irmãs e amados ouvintes da Palavra de Deus. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Nesta noite eu quero dar continuidade à sétima e última parte da gravação sobre a igreja de Filadélfia. Os cristãos em Filadélfia, eles não eram super crentes, né? Estamos falando aqui do estado da vida da igreja, dos irmãos que estavam em Filadélfia. Pois o Senhor Jesus diz: sei que tens pouca força. Eu não conheço sua vida, meu amado ouvinte, e nem o quanto de força você ainda possua para querer servir a Deus. As dificuldades têm minado as forças. E assim, tu sentes fraco? Ouve então o que te diz e nos diz nesta noite o Senhor Jesus Cristo, tal como ele falou à igreja dele que estava em Filadélfia. Ele nos fala também agora, neste momento. Porque Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Isto Paulo falando à igreja do Senhor que estava em Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo mesmo sentiu na pele o verdadeiro sentido do que é ser fraco. Mas ele ouviu a voz do Senhor a dizer: a minha fraqueza, aleluia, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Oh, aleluias. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Os crentes de Filadélfia, eles não negaram o nome de Jesus e nem a sua mensagem. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, o Senhor fala, entretanto, porque guardasse a minha palavra e também não negaste o meu nome. Essa é a mensagem de encorajamento que o Senhor passa para os seus verdadeiros seguidores. Nós, a igreja cristã dos dias atuais, ela vive dias difíceis e de vários tipos de perseguições causadas pelas diversas linhas, interpretações teológicas. Isso no mundo das ideias, em países já considerados cristãos. Já nos países comunistas, onde o cristianismo é ridicularizado, muitos são os cristãos que também, assim como nos dias dos cristãos primitivos, eles foram perseguidos, presos e mortos. Isso está acontecendo também nos dias atuais em países como a Rússia, China, Coreia do Norte e dentre outros, cujo objetivo é de extinguir, acabar com os cristãos do mundo inteiro. Jesus já advertia e encorajava a sua igreja dizendo: bem-aventurados os que chamaram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados aqueles os quais são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos e puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que há de se restaurar-lhes o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia, uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a coloca debaixo do alqueiro, mas no velador. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Foram com essas palavras que Jesus consolou e encorajou aos seus discípulos para os tempos de perseguições que haveriam de vir contra a sua igreja a ser formada, pois aqueles dias seriam de tribulações e de morte para os cristãos da igreja primitiva, medieval e também dos dias atuais.
Cristãos como os da igreja de Filadélfia, mesmo diante da morte, eles não negaram a palavra de Deus e nem o nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Que o exemplo dos fiéis crentes de Filadélfia possa ser seguido pela igreja do presente século, onde a teologia liberal de Frederic Schleiermacher, de 1768 a 1834, Albert Hitler, de 1822 a 1889, e dentre outros 5 principais teólogos liberalistas do século XVIII, onde quase todas as igrejas do continente europeu foram influenciadas a não crerem mais nos sinais, prodígios e maravilhas operados por Jesus e pelos cristãos da igreja primitiva. Eles negam a ressurreição de Cristo Jesus. Os teólogos liberais negam também o arrebatamento da igreja, a Santa Ceia e dentre outros conceitos bíblicos da fé cristã, que compromete todo o cristianismo. Essa falsa teologia chegou nos Estados Unidos da América e conseguiu também fechar a igreja. Ou algumas igrejas aderiram o mal da teologia liberal, comprometendo assim a graça salvadora de Deus, além do mundanismo das culturas dos povos pagãos estarem dentro das igrejas do mundo inteiro. Nós cristãos, nos dias atuais, devemos estarmos bem alicerçados nas escrituras sagradas para não sermos abalados pelos ventos das falsas doutrinas que são levantadas dentro da igreja pelos falsos mestres e pelos falsos profetas. Veja 2 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 22, que diz-nos assim, vamos dar ênfase aqui apenas alguns versículos de 2 Pedro, capítulo 2, que nos diz assim, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2, e muitos seguirão as suas dissolações, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade, que é Cristo Jesus, que é o cristianismo, que Cristo Jesus fundou. Verso 3 nos diz também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós comércio. É o que se vê muito hoje dentro das igrejas. Verdadeiro comércio, um mercantilismo de produtos que para tudo se levanta dinheiro, que para tudo se quer dinheiro. Quando Jesus Cristo enviou seus discípulos, ele disse, olha, quando fordes, não levais ouros em vossas cintas, nem alforjes, nem dinheiro, nem riqueza alguma, mas vá por amor das almas perdidas da casa de Israel. E a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. É isso que diz a palavra do Senhor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, versículo 17 e versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje é notório ver, perceber a desgraça espiritual que é causada pelas falsas doutrinas, pelas falsas interpretações, de linhas teológicas que se equivocam diante da balança, da justiça, da verdade de Deus. Cuidado, no entanto, com os falsos crentes de Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, mas também tinha lá verdadeiros irmãos que zelaram, honraram o nome de Jesus e não negaram a fé. Quando Antipas foi morto por amor da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus que ele dera, era em Pérgamo, onde que os falsos crentes seguiram a falsa doutrina de Balaão e não os ensinamentos doutrinários de Jesus, de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, dentre muitas outras passagens bíblicas que nós poderíamos aqui falar e enumerar. Agora, os primitivos cristãos em Filadélfia, eles de fato viviam toda a sã doutrina que foi ensinada por Jesus e pelos seus apóstolos evangelistas, pastores, doutores e mestres de Efésios capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Onde se é mencionada somente homens no seu ministério, tanto quanto também foi assim no modelo do sacerdócio levítico. O ministério de Jesus e o ministério de Levi eram formados somente por homens para dar a mensagem de Deus aos povos. Isso foi Deus que fez que o homem não queira destruir, desfazer, abrogar, anular o que Jesus fez. Pois sabeis que o dono da seara haverá de punir todos os maus servos. Essa é a verdade. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã,
O que você diz isso quanto às Escrituras Sagradas? Você irá continuar afrontando e desafiando a Deus com os seus costumes das religiões e de seitas paganistas? Pois sacerdotisa só existia nas religiões pagãs. No sacerdócio de Israel só existiam homens. Uma sacerdotisa que acabou com o povo e a nação de Israel e comprometeu o reino de Acabe era chamada Jezabel, perseguidoras de profetas de Deus, de pregadores da palavra de Deus. Ela perseguia, ela martirizava os profetas de Deus. Ah, que bom fora que muitos se convertessem. Na verdade, ouve o que fala o Senhor em Oséias capítulo 14, versículo 1. Ouve, pois, Israel, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Os irmãos da igreja em Filadélfia, eles tinham os seus alicerces fundamentados na sã doutrina da palavra de Deus, e não em meras e vã filosofias de homens. Eles vivenciaram todos os ensinamentos de Jesus Cristo, que foi dado no Sermão da Montanha, do Evangelho de São Mateus, nos capítulos 5 ao 7, sobre os ensinamentos dos apóstolos contidos nas epístolas, mas ainda também no Apocalipse de Jesus Cristo. Ouça o conselho de Paulo a Timóteo, não descontextualizando 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 a 16. Paulo diz assim a Timóteo: manda estas coisas e ensina-as, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis, ensinando a palavra no procedimento, no amor, na fé, na pureza, na temperança, na benignidade, até que eu vá aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado em profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque você fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Tal qual foi a palavra de ensino, de exortação de Paulo a Timóteo, assim foi as palavras de Jesus para todos os fiéis cristãos de Filadélfia e de todos os crentes de todas as épocas. Ouça o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, e também na epístola de Pedro. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo aqui neste momento, por mais uma mensagem de áudio, vídeo que foi gravada, nessa sétima e última parte sobre a igreja de Filadélfia. Eu rogo as vossas orações, peço que você possa ouvir, aprender, curtir os vídeos, compartilhar e nos ajude assim a divulgar a sã doutrina. Consiga mais alguém para se inscrever no canal. Ore por esta humilde e simples obra de evangelização da sã doutrina da palavra de Deus. A paz do Senhor e um abraço fraterno a todos do evangelista Rubens Carlos. Amém, queridos.